Já imaginou executar um projeto de reforma sem erros e sem revisões? Um projeto digno de elogios? Então fica aqui no vídeo que eu vou ensinar a vocês 5 acertos em projetos de reformas compatibilizadas. Meu nome é Felipe Soares e esse aqui é o Exemplificando. Aqui eu ensino você, profissional da construção civil, a elaborar projetos e obras sem erros e revisões, com uma compatibilização assertiva e o melhor, sem depender de programas específicos para isso. Mas antes de chegar aos 5 acertos, vou explicar um pouquinho sobre o que vem a ser um projeto realmente acertado dentro da reforma ali compatibilizada, né? Na verdade, você desenvolver um projeto, você tem uma visão macro de tudo que envolve o projeto. E essa visão macro, na verdade, você está exercitando a compatibilização de projetos, que é você utilizar do conhecimento, um pouco da noção dos outros projetos, das outras disciplinas que envolvem a sua obra, a sua reforma e aplicar isso dentro do seu projeto. Na verdade, um projeto compatibilizado, ele respeita os outros projetos. Ele respeita o cronograma, ele respeita as instalações da edificação, né, em caso de reforma, ele respeita a arquitetura, a estrutura, as instalações, o cronograma, também a parte do orçamento, então está tudo envolvido. E na verdade é errado quem pensa que desenvolver um projeto dentro de uma plataforma BIM vai garantir você de estar compatibilizando um projeto e não haverá nenhum erro. Quando na verdade você que alimenta o programa e o programa é apenas uma ferramenta que vai te auxiliar a executar o projeto. A tecnologia desenvolveu a um ponto onde a gente pode contar com o computador para desenvolver cálculos estruturais, cálculos elétricos, cálculos de dimensionamento de hidrossanitário. A gente consegue utilizar eles para fazer uma maquete 3D renderizada, trazer um pouco daquela foto realidade, né, para o cliente, você mostrar para o cliente como vai ser o resultado final antes mesmo de sair do papel. Então isso tudo facilitou o nosso trabalho. A gente tem que lembrar que são ferramentas que nós utilizamos para elaborar os nossos projetos. A gente não pode apoiar em cima desses programas e esperar que eles façam todo o serviço para a gente. Ou então desenvolver um projeto que não tem as informações necessárias e esperar que o pessoal da obra, quem for executar o projeto, vai fazer sair do papel sem nenhum tipo de erro, ou até mesmo atribuir os erros e problemas que virem a acontecer na obra à equipe da obra, quando na verdade o projeto precisa estar prevenindo todos os tipos de risco, ele precisa antecipar qualquer tipo de imprevisto, precisa estar alinhado com o cronograma, alinhado com os outros projetos e principalmente com tudo que cerca ali a questão da obra. Então, um projeto bem feito é um projeto que utiliza a compatibilização, um projeto que você passa para o cliente uma segurança até mesmo para você. Eu gosto de dizer que os projetos que eu desenvolvo, eu utilizo no futuro, ao decorrer da obra, eles como um apoio, porque eu sei que ali vão ter informações onde para mim são importantes, informações onde eu lembre questões técnicas que podem vir a surgir dúvidas ao longo da obra. Eu faço um projeto de 5 meses atrás, a obra está rolando, tem questões que a gente não vai lembrar. Quando eu olho para um projeto, eu sei que lá eu deixei as informações, as anotações, detalhes, cortes, indicações específicas para que naquele momento da obra eu utilize o projeto e lembre o que eu preciso fazer, lembre como passar para a equipe da obra o que eles precisam fazer e como evitar esses tipos de problema. Então aqui eu vou estar passando 5 acertos para vocês em projetos de reformas compatibilizadas e dissertar um pouquinho sobre o que já aconteceu, o que eu já vi, já presenciei no mundo da construção civil. O primeiro deles é a coleta de informações. Eu gosto de trazer sempre assim aqui, né, essa questão de coleta de informação, principalmente antes de elaborar o projeto, porque assim, a gente não vai iniciar um projeto sem antes entender toda a fase de escopo, o que o cliente quer, o que o cliente precisa, onde ele vai fazer o projeto. É a fase inicial.
é a etapa de projeto, a etapa de planejamento da obra. Então a gente pega as informações necessárias, aqui no caso eu trouxe informações como briefing com o cliente, que é a informação onde o profissional que está na linha de frente, onde a grande maioria é o arquiteto, é o designer de interior, que vai sentar, vai conversar com o cliente, vai extrair as informações necessárias para a elaboração do projeto e a partir dali vai começar a criar um projeto que atenda às necessidades, que respeite as vontades, desejos e os gostos do cliente e a partir dali vai desenvolvendo tudo. Então o briefing com o cliente ele é essencial para o ponto de partida do nosso projeto, né? Toda essa coleta de informações. A partir dali a gente tem o memorial descritivo e gosto de trazer aqui também essa parte do memorial descritivo, que é literalmente você descrever o que vai estar na obra, no projeto, na reforma. Eu gosto de trazer aqui também o memorial do proprietário, o manual do proprietário, perdão. Porque o manual do proprietário, em casos de empreendimentos multifamiliares, em casos de apartamentos novos, onde o cliente pega o apartamento zerado, sem nenhum tipo de reforma, conforme a construtora entregou, e a partir dali ele contrata um profissional para desenvolver a reforma, ali no manual do proprietário, no memorial descritivo do empreendimento, estarão as informações sobre como foi feita a execução do empreendimento e o que você precisa respeitar, o que você não pode cortar, o que você pode rasgar nas paredes, como é a metodologia construtiva. Então ali é um manual para você respeitar e para você seguir e com base daquilo fazer o seu projeto. Em cima daquilo, respeitando aquilo, já te garante a eliminação de diversos erros, diversas alterações de projetos e também garante a viabilidade construtiva do seu projeto. Se por um exemplo, você pega um manual do proprietário, onde diz que o empreendimento foi feito com alvenaria estrutural e no seu projeto você contempla um espaço aberto, né, você fazer a integração dos ambientes, cortar as paredes e você simplesmente não se atentar a esse ponto, o cliente que comprou o empreendimento, ele não sabe da metodologia construtiva. Ele não sabe das técnicas construtivas. Ele está ali esperando que você faça o seu papel, né, um profissional da construção civil, entenda como foi feito o empreendimento e a partir dali, daquela informação, você desenvolve e atende às necessidades do cliente. Então, se você pula a etapa de ler o manual do proprietário, pula as informações, as coletas de informações tanto do cliente quanto do empreendimento, ir lá visitar o local, verificar se tem pilar, se tem viga, onde passam as instalações, onde tem registros, onde estão as tomadas, verificar o quadro de disjuntores, né? Verificar ali a demanda de carga elétrica, ver todas essas questões, você pular essas etapas, isso vai passar para você uma certa insegurança durante a execução do projeto e também diversos erros e revisões durante a execução da obra. Quando você coloca dentro de uma alvenaria estrutural um conceito de espaço aberto integrado, chega na hora da execução da obra, você pode sofrer embargo de obra, você pode pagar multa, você pode inviabilizar o empreendimento como um todo, se vir a derrubar as paredes que não podem. Então, exerça o seu papel, a sua profissão de forma correta e ética. Leia o manual do proprietário, entenda como é a metodologia construtiva e respeite todos os sistemas do imóvel. O próximo que eu gosto de falar aqui é educar o cliente. Quando a gente conversa com o cliente, principalmente o profissional que está na linha de frente, na maioria das vezes o arquiteto e o design, o educar o cliente é explicar para ele que você é um profissional que está desenvolvendo um projeto arquitetônico ou de interiores. Mas ele precisa entender que você não detém conhecimento de tudo, que você faz parte de uma peça do grande mar da construção civil e você está ali para guiar e ajudá-lo. Quando você desenvolve um projeto, respeitando o manual do proprietário, respeitando o briefing que você fez com o seu cliente, respeitando ali todas as questões do empreendimento, do imóvel,
você precisa lembrar o cliente que você tem outros profissionais que estarão envolvidos na reforma, como o profissional que vai executar, a equipe de marcenaria que vai desenvolver o projeto de marcenaria, a equipe de gesso que vai fazer a parte de forro caso venha a ter forro, a equipe que faz a parte de marmoraria. São diversas equipes, né? Você pode contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto que desenvolva e toque a obra. Você tem que entender e mostrar para o cliente o que é o projeto, o que é a obra e o que tem nesse espaço-tempo, né, entre o que está no papel e a entrega da chave final com tudo pronto. O cliente precisa entender porque ele não sabe. Então eu gosto de dizer aqui, eduque o seu cliente. Diga para ele como que é uma obra, pergunte se ele já fez obra. Se é a primeira vez que ele está na obra, você já explica pelas diversas obras que você já deve ter feito, ou se for a sua primeira também, por já ter acompanhado, feito estágio, ou então o que você vivenciou na faculdade, passe para o cliente, explique para ele o que é a construção civil, que às vezes ele não sabe, ele acha que é simples contratar apenas um profissional para fazer tudo e não é bem assim. Diga que existe um profissional para cada tipo de atividade, se ele quer um trabalho bem feito, que o barato pode sair caro no fim das contas. Então o item educar o cliente é muito importante. Essa primeira parte que eu acerto, eu digo que é a parte inicial, que é a parte de coleta de informações. Aqui você coleta informações do cliente, você coleta as necessidades dele, você coleta informações do imóvel, do local onde vai acontecer a obra, de como é a estrutura, as instalações, e você também educa o seu cliente para que ele esteja ciente do que é o processo de uma construção civil, o que é uma obra, na verdade. O próximo passo é metodologia construtiva. Aqui, como eu disse anteriormente, que é conhecer o imóvel, aqui a gente vai mais a fundo. Que é identificar o sistema construtivo. A parte da identificação do sistema construtivo, por muitas vezes no manual do proprietário vem já detalhado, vem com a planta indicando o que você pode cortar, o que você não pode cortar, rasgar, abrir, fazer abertura de portas, né? O que você pode modificar dentro do imóvel. Na planta do manual do proprietário tem isso. Em casos de edifícios mais antigos, né, de construções mais antigas, a gente precisa ali atentar durante a visita técnica ao local, você ter ali um senso mais crítico para avaliar a metodologia construtiva. Identificar vigas, identificar pilares, verificar ali questões de se é alvenaria estrutural, até mesmo você pode, na parte de educar o cliente, conversar com o cliente, explicar para ele que se ele não sabe qual é a metodologia construtiva e nem você já traz aqui uma questão para não danificar a estrutura. Você já aponta para ele essa questão, ó, então evitar qualquer tipo de alteração em parede, qualquer tipo de alteração em pilar. A gente trabalha aqui com uma questão de não fazer rasgos, não trabalhar com cortes ou com aberturas. Você já instrua o cliente em relação a isso. Você já instrua que você precisa identificar qual que é o tipo de sistema construtivo antes de fazer qualquer tipo de intervenção. Porque afinal você é o responsável pelo projeto e quem for o responsável para a obra, se não for quem fez o projeto, o responsável da obra ele vai verificar a metodologia construtiva e pode ser que ele inviabilize o seu projeto caso haja algum corte em estruturas e não possa ser feito. Então, já nessa fase inicial, identifique o sistema construtivo. Identificando o sistema construtivo, você evite, né, não danifique as estruturas. E eu trago também aqui evitar sobrecargas. Durante a reforma, a gente tem ali os excessos de peso, né? A gente compra os pisos, a gente compra os materiais da construção civil e tenta evitar de estocar tudo no mesmo lugar. Vamos distribuir as cargas, vamos trabalhar ali sempre com 150 kg por metro quadrado, para a gente não trazer uma sobrecarga para a laje e isso diminuir a vida útil do imóvel. Tá ok? O item 3, instalações do imóvel. Aqui, tão quanto a metodologia construtiva, a gente traz análise para as instalações prediais. A gente verifica
parte hidráulica, a gente verifica a parte de esgoto sanitário, a gente verifica instalações elétricas, mais a fundo como que seria um sistema de ar-condicionado, por exemplo, se existe uma regra, se já existe um padrão que todos os imóveis precisam seguir, né? No caso de assembleia, você é regulamentado que você tem uma empresa para fazer o ar-condicionado, até mesmo fechamento de sacadas, caso o imóvel tenha sacadas, né? E aí você precisa fazer ali o fechamento com vidro, aquilo também é padronizado. Então, sempre atente-se a esses tipos de instalações do imóvel e veja o que está lá atualmente. Manter a integridade do sistema é muito importante. E aqui eu digo todos os sistemas, né? Desde a parte elétrica, o hidráulico, principalmente o de impermeabilização. Quando você verifica e faz o levantamento do imóvel, como que é o elétrico, como que é o hidráulico, como que é a impermeabilização deles, você já evita e já contempla isso. Na verdade, você já contempla isso no cronograma. Você já instrui o cliente de que ele vai ter esse custo, ele vai ter esse trabalho em relação à impermeabilização, por exemplo. Você optou por uma troca de um piso, de um banheiro e você precisa refazer a impermeabilização. Então isso, você compatibilizando isso no seu projeto, você contemplando isso dentro do cronograma, você já elimina qualquer tipo de surpresa que o cliente pode vir a ter. Não é só você ir lá e indicar que você vai trocar um piso e acabou. O cara da obra vai fazer o restante. Porque às vezes quem for executar a obra vai simplesmente ou fazer piso sobre piso, ou então ele vai simplesmente demolir o piso que está lá, não vai fazer a impermeabilização, ele coloca um piso sem impermeabilizar e aquilo vem a causar um problema de infiltração no vizinho de baixo. E quem é responsável? Quem é o responsável técnico da obra. Quem se responsabilizou, quem assinou, seja a ART, né, anotação de responsabilidade técnica, ou a RRT, que é o registro de responsabilidade técnica, no caso de engenheiros e arquitetos, respectivamente. Então, atente-se sempre a essas questões e verifica os sistemas, como são os sistemas e que você precisa garantir a integridade deles. Garanta o correto funcionamento. Aqui eu aponto esse item principalmente para a parte elétrica. A parte elétrica é onde a gente faz muitas modificações, colocar equipamentos novos, a gente troca uma máquina de lavar para uma lave seca, a gente coloca um depurador de 220 volts, a gente aumenta a potência de alguns eletrodomésticos, a gente coloca equipamentos mais potentes em outros ambientes, enfim. Mas atente-se a garantir o funcionamento da parte elétrica. Então, um projeto que verifica a instalação do imóvel, que contempla a parte de impermeabilização, que contempla a parte elétrica, a parte hidráulica, um projeto que ele pensa nessa questão, ele verifica, olha, vamos fazer aqui um projeto somente das alterações elétricas. Isso vai ser passado para um eletricista que for executar, certo? Uma equipe responsável pela parte elétrica. E você precisa garantir que o sistema, que a demanda de carga esteja correta, com correto funcionamento, que não vai desarmar disjuntor, você não vai aumentar a demanda da carga do imóvel, que você não vai colocar em risco tanto o usuário, né, no caso do cliente, quanto os equipamentos. Porque você mexer em instalações dentro do imóvel é você passar a garantia da construtora para você. É você, profissional da construção civil, se responsabilizar por qualquer alteração dentro de um imóvel. Por isso que eu trago aqui para vocês a parte de acertos dentro de reformas compatibilizadas. Aqui você previne erros, você previne revisões e você garante a segurança do imóvel. Tá ok? E outra questão é analisar as interferências. Também não adianta nada você desenvolver um projeto e você desenvolver toda a parte elétrica, você pode mexer na parede, né? Você verificou que pode alterar as alvenarias, então você mexe na parede, você mexe na elétrica e você acaba danificando outras instalações. Você precisa de um ponto elétrico onde está passando gás, e aí você vai cortar
a parede você não identifica que ali tem um ponto de gás, que ali tem uma instalação de gás. Ou então você gera interferência na parte hidráulica, então você gera interferências em shafts, em tubulações que pode vir a afetar todo o empreendimento, toda a prumada do edifício ali que está dentro do seu imóvel. Então, atentem-se às alterações e às interferências dentro do imóvel, dentro dos sistemas e das instalações do seu imóvel, beleza? E isso contemple sempre no projeto. Se você tem modificações hidrossanitárias, não vamos entender que precisamos de projetos que contemplem essas modificações. Você vai modificar a parte elétrica, precisa analisar e fazer os projetos respectivamente na parte elétrica. Você precisa fazer alterações na parte de impermeabilização e tudo mais, nem que seja na parte de revestimento, você indicar isso como uma nota, especificar para refazer e tudo mais, tudo certinho, verificar quais são os sistemas que estejam contemplados no manual do proprietário, trazer isso para o projeto, porque ao você escrever isso no projeto, você está se protegendo e você está garantindo que a obra ocorra de forma correta. Aqui a gente tem a arquitetura como aliada. Eu trago esse exemplo porque eu uso aqui muito disso nos projetos de interiores, né? Isso é muito interessante, são sacadas e dicas bacanas para a gente estar trabalhando. Quando eu digo aqui, né, o forro de gesso e a marcenaria. Falando do forro de gesso, principalmente em edifícios, em prédios, né, de alvenaria estrutural, nós não podemos cortar parede, então você já elimina qualquer ideia que venha a ter interferências e alterações na alvenaria. Então a gente utiliza o forro de gesso ao nosso favor. Nem que seja um forro de gesso simples, mas com algumas alterações do projeto, às vezes você precisa colocar um ponto de tomada num lugar novo, você precisa fazer principalmente alteração de iluminação, né? Nem que seja um ponto simples, um projeto luminotécnico simples. Aí entra a questão de você fazer a compatibilização do luminotécnico com o elétrico e com a estrutura. E aí entra também o forro de gesso. Então você já viu 4 projetos aqui juntos, todos eles trabalhando em conjunto. E quando você traz o forro de gesso para ser seu aliado, você pode passar qualquer tipo de instalação em cima do forro. Você utiliza ele em lugares estratégicos, você pode colocar shafts, você pode colocar paredes falsas, você pode colocar ele como o forro, que aí você consegue fazer toda a passagem da sua infra dentro do gesso, e isso já prevendo na etapa de projeto, você já traz isso como um aliado muito forte. Porque você já trabalha com a parte de design, você já trabalha com a parte de interior, você já traz todo isso de cor, você já trabalha com a parte de iluminação, você já faz os detalhes no gesso, você já faz os detalhes no caso de paredes falsas, né, que você faz aqueles avanços, você pode passar um perfil de gesso com... Perdão, você pode passar um perfil LED, né, embutido no gesso. E isso tudo, se você aliar com a instalação, você já passa as tubulações, as fiações e todas as instalações dentro do forro de gesso, dentro do drywall que você está trabalhando ali. E tudo isso já está ali de forma harmônica, né? Trabalhando todo mundo em conjunto. E um outro também que é legal trabalhar junto é a marcenaria. E a marcenaria é a mesma coisa, você desenvolve o projeto de marcenaria, principalmente em casos onde você não consegue modificar a parte elétrica, tomada, você precisa puxar um ponto de tomada, você desenvolve uma marcenaria ali dentro do seu projeto, e você trazendo isso como aliada, você pode passar as instalações elétricas, você pode modificar instalações hidráulicas também sem danificar a alvenaria, sem danificar a estrutura. E a junção de forro de gesso com marcenaria também é ideal. Você não precisa fazer uma parede falsa de drywall, você pode fazer um painel de marcenaria, um painel de MDF, e ele chegando até o forro, você já tem a passagem ali da fiação, então você não precisa se preocupar com essa parte de danificar a parede. Isso ocorre porque você
na fase de projeto, na primeira parte, que é a coleta de informações, você já verificou a metodologia construtiva, você já viu o que pode e o que não pode fazer, e você já alinhou isso com o seu projeto de interior, e ali você fez a união dos projetos, você trabalhando ali em conjunto, todo mundo, você tem um projeto compatibilizado, um projeto assertivo, onde você já preveu que teria essas alterações e você já facilitou o caminho na obra. Você já facilitou tudo isso na hora da execução. Não vai ter nenhum tipo de surpresa. E caso venha ter alguma coisa, você já diz, não, aqui eu já previ um painel de MDF e esse painel vai garantir que a gente consiga passar a parte elétrica, tudo certinho. Por isso a importância de você sentar, passar o projeto para quem está executando, explicar o projeto corretamente, porque o projeto, quanto mais informação ele tiver, melhor para você. Porque quanto mais informação ele tiver, mais do que está na sua cabeça você consegue passar ali para o projeto, e quem for executar consegue ler as informações, consegue verificar as informações, porque por muitas vezes nós temos coisas, pensamos em alguns elementos, algumas questões, que a gente não coloca isso no projeto, está na nossa cabeça, e na hora da execução a pessoa que está ali no projeto não tem a mesma visão que a nossa, e acaba ali dando alguma modificada, ou então acaba prejudicando alguma coisa, né? Então, sempre passa tudo que está na sua cabeça para o projeto. Muito melhor dessa forma. Então, a gente tem a quinta e última dica, que é planejamento também é projeto. Eu digo aqui e trago essa como a quinta, e acho que é a mais importante, porque quando trabalhamos com projetos, a gente precisa entender que ele está numa uma etapa, né? Ele está dentro da concepção, da elaboração da obra. Você sai de um escopo, você tem a fase de planejamento, que é onde você desenvolve toda a obra num papel, e ali você antecipa os riscos e compatibiliza os projetos. Depois você executa e gerencia e finaliza a sua obra. Então, nessa etapa, a gente tem aqui a fase de verificação. Quando você faz um projeto, você, depois de terminar o projeto, eu sempre gosto de passar por todos eles e sempre verificando se existe algum erro, ou é sair caçando erro mesmo no projeto, seja erro de digitação, seja algum erro que você revisou em alguma questão e acabou errando algum detalhezinho, um Ctrl+C, Ctrl+V, enfim. Então, faça essa verificação no projeto, porque estamos desenvolvendo o projeto, o programa é uma ferramenta e é passivo de erro. Então, faça essa verificação antes de fazer a finalização e entregar o projeto. Essa verificação é mais depois da perfumaria do projeto, que a gente está ali colocando os detalhezinhos, a gente vem e faz todo aquele apanhado para uma releitura novamente, né? Uma releitura do projeto para ver se está tudo ok. E a gente vem para compatibilização novamente. A gente senta, avalia o projeto e vê se não deixou passar nenhum tipo de disciplina. Vê se o ponto de tomada novo que você colocou, se pode fazer o rasgo, se vai estar dentro de marcenaria, se vai estar dentro de forro, se o ponto de iluminação, como vai chegar a iluminação até ele, ou o ponto de água que você modificou, como que vai chegar a água, como que vai sair a água, né, o efluente sanitário, como que está o sistema, como estará o sistema depois de pronto, se vai estar funcionando corretamente. Então é você colocar a cabeça para funcionar dentro da obra, utilizando o espaço. Essa é a melhor forma que tem para você trabalhar e exercitar ali a compatibilização. Depois a gente tem as análises de riscos, que é alinhada com a compatibilização. Durante a execução da obra, você pensar como vai ser feita a execução da obra, se haverá algum tipo de dano causado de um serviço em outro serviço. E aqui a gente já pode alinhar também o cronograma da obra. Porque o cronograma da obra nada mais é do que você trabalhar todas as etapas de serviço numa linha cronológica e verificar se as etapas não estão entrando em conflito uma com a outra. Porque você tem uma sequência lógica, um exemplo, vou modificar a cerâmica de um banheiro. Você primeiro entra com a etapa de demolição,
onde você tem ali a retirada de peças sanitárias, de metais sanitários, se você vai retirar pia ou não, você verifica aonde vão armazenar as peças que você vai reutilizar, ou onde você vai descartar as peças que você não vai mais utilizar, você retira todo o revestimento, você verifica qual é o novo revestimento que vai ser colocado também, se já foi comprado ou não, se você faz a parte da impermeabilização, né, você refaz a impermeabilização dos locais que foram danificados e afetados, você faz a regularização, impermeabiliza, depois você vem aplicando o revestimento corretamente, aí você utiliza o projeto de paginação. Alinhado ao projeto de paginação, você tem um projeto já das peças cerâmicas, você tem um projeto de marmoraria, onde vão as pedras, você tem a parte de marcenaria, se você vai ter algum tipo de marcenaria e que tipo de revestimento está indicado para ir atrás da marcenaria, porque é muito melhor você colocar um revestimento, nem que ele seja um revestimento básico, branco, para ficar ali com o mesmo a mesma espessura na parte da parede, né? Então você tem uma linearidade da superfície e é muito mais fácil para instalar o móvel de marcenaria depois. Então são esses pequenos detalhes que você vai avaliando, verificando no cronograma. Você vai analisando os riscos. Por exemplo, qual é o risco de você colocar uma marcenaria numa cozinha? É verificar e fazer o levantamento de onde estão as instalações de gás, de elétrica e de hidráulica, para na hora de vir instalar a marcenaria, você já deixar ali no projeto indicado que existe um risco em cortar essa região, porque você leu o manual do proprietário, você tem essa informação, e se você não passa isso num projeto, se você não indica, não informa, quem estiver executando isso lá na obra pode ser que não vai prestar atenção nesse ponto e depois de tudo finalizado, a pessoa vai instalar um móvel ali, a parte final, e ela fura uma tubulação. Ela danifica uma parte elétrica, ela fura uma instalação de gás, ela danifica o ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Então, tem um cronograma alinhado com o projeto compatibilizado, verificado e já analisado com os riscos. É certeza que você vai ter uma redução enorme nas revisões, você vai viabilizar a obra e você vai garantir que o projeto saia de uma forma muito mais correta. Então tá aqui essas 5 acertos que eu trago na parte de projetos de reforma compatibilizada. A gente sempre precisa estar alinhando a parte de que é um imóvel, é um apartamento, é uma reforma, você precisa respeitar as normas que estão ali dentro da parte de reformas, né, desses empreendimentos, você precisa respeitar o empreendimento, as instalações que estão ali, garantir o correto funcionamento deles, você precisa ver que o planejamento também é um projeto. Trabalhe a arquitetura como uma aliada para você. A gente tem ali o forro de gesso, a marcenaria, que são excelentes para a gente estar trabalhando. Temos instalações, as instalações que estão dentro do imóvel, né? Respeitar a elétrica, a hidráulica, respeitar a instalação de gás, respeitar sistemas de impermeabilização, verificar qual é a metodologia construtiva, fazer um levantamento disso, respeitar a estrutura da obra, não danificar a estrutura da obra e trazer todo o escopo do projeto, que é aquela fase inicial de coleta de informações do cliente, respeitar as necessidades dele, as vontades do cliente, trazer um projeto alinhado com o que o cliente quer e viabilizado dentro da obra e um projeto compatibilizado. Então você tem ali a junção dos dois pontos, né, que é o projeto com a obra. Isso vai ser muito melhor para ser executado. Eu vou estar deixando aqui uma playlist de outros vídeos sobre dicas relacionadas ao mundo da obra e ao mundo de projeto. Se você que tem algum tipo de dúvida, quer algum tipo de conteúdo, estou postando sempre os vídeos aqui no canal, sempre mostrando aqui esse mundo da engenharia, da obra. Então acompanhe a playlist, deixe seu comentário, já deixe seu like também e inscreva-se no canal, que sempre tem vídeo novo por aqui.